Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. Aleluia, Jesus. Glória a Evangelho Deus. de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, em seu capítulo de número 5. Apenas um versículo para uma breve meditação. Deus. Lucas capítulo 5 e o versículo de número 27. Está escrito assim a palavra do Senhor Jesus. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Estarei lendo mais uma vez. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos diante de um texto que mostra a chamada de um homem. Jesus Cristo está iniciando o seu ministério na face da terra, e Jesus Cristo ele nunca foi egoísta a ponto de pensar que daria conta de fazer tamanha missão, de cumprir tamanha missão sozinho. Jesus Cristo não tinha audácia de querer ser melhor do que ninguém, e ele, diante da necessidade de cumprir o seu ministério, ele se vê frente também à necessidade de compartilhar com pessoas que nem sempre iam entender o que Jesus ia passar ou estava passando. E diante disso, com a ajuda do Espírito Santo, ele foi separando pessoas para o acompanhar durante toda essa missão. Uma missão que não demora muito tempo. Nós sabemos que quando Jesus Cristo ele nasce, passa um período desapercebido, depois volta a aparecer já com 12 anos de idade, ensinando, doutores, conversando com propriedade, falando acerca de Deus, que era de uma forma de se admirar. E depois disso, dos 12 aos 30 anos de idade, Jesus Cristo desaparece de novo. Não se tem relato do que Jesus Cristo estava fazendo. Embora nós possamos imaginar, conjecturar que Jesus Cristo estava ali buscando cada vez mais a direção do Espírito Santo e a confirmação vinda do Pai. Porque quem está pela direção do Espírito Santo, quem está agindo por Deus, ele não tem pressa em se apresentar. Ele não tem pressa em fazer o seu nome ser notório. Ele apenas confia que no tempo certo Deus levanta, Deus prepara e Deus manda. E nesse tempo que Jesus passa ali, buscando mais de Deus, eu acredito que o Espírito Santo vai dando a ele as coordenadas. Por quê? Porque Deus envia Jesus Cristo. E Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes disso, ele se esvazia da sua forma divina e vira homem. Então, ali ele precisava cumprir a ordem de um Deus Todo-Poderoso. Até então, ele estava como um ser apenas divino, mas ele renuncia essa forma divina e vem à terra para sofrer como homem. E o tempo passa, e o que me chama a atenção no texto a qual nós acabamos de ler é que, segundo a configuração da época, Levi, ele era um cobrador de impostos. Toda o conjunto de Roma, quando ia colocar os seus coletores para ali cobrar os impostos, eles faziam mais ou menos dessa maneira. Era mais ou menos 200 homens, todos vestidos iguais, como judeus, como moradores de Roma, todos eles com aquela barba gigante. Era a mesma coisa de você ir para a China, para o Japão, onde parece que é todo mundo igual. Agora estava assim,
200 homens, 100 de um lado, 100 de outro, numa grande rua. E aquela fila de moradores que iam pagar os seus impostos. E de repente, no meio dessa situação, com tanta mesa para pagar, a história vai dizer para nós que Jesus Cristo ele se dirige ao endereço certo, a uma mesa certa. É onde está sentado Levi. E naquele tempo não existia nenhuma identificação. Não poderia existir crachá, porque todo coletor de impostos era considerado como ladrão, era considerado como pessoas que estavam ali apenas para roubar o povo. Então eles buscavam o máximo possível ocultar a sua identidade, para não serem percebidos quando não estivessem no exercício do seu trabalho. E agora nós vemos então que Jesus Cristo, além de chegar na mesa onde estava Levi, ele não apenas chega lá como um pagador de impostos, mas ele vai muito além. Ele enxerga em Levi um homem que poderia ajudar em seu ministério, cumprir um propósito. Em outras palavras, Levi sai da sua casa pensando que seria apenas mais um dia de trabalho, pensando que seria apenas mais um dia comum, mas mal sabia Levi que o Todo-Poderoso tinha um caminho diferente para trilhar na vida dele, que Jesus Cristo encontraria com ele e mudaria a história dele para todo sempre. E é nessa hora que, quando Jesus se aproxima, apenas olha e diz assim: Levi, segue-me. O que me chama a atenção é que a Bíblia Sagrada não diz que Levi rejeitou, que ele questionou, que ele procurou saber por quê. Ele simplesmente abandona o seu posto de trabalho, se levanta e começa a seguir aquele homem que ele nem conhecia. Aquele homem que aparentemente ele nunca ouviu falar. Mas, pregador, aonde você quer chegar? Eu quero chegar aqui nessa noite. Muitas das vezes você pensa que você está desapercebido. Você pensa que você é apenas mais um numa multidão. Talvez você chegou aqui nessa noite olhando para essas pessoas que estão aqui e começou a pensar: acho que Deus já falou com todo mundo, está falando com todo mundo e não vai falar comigo. Mas é nessa hora que você se engana, porque é nesse momento, quando você pensa que é apenas mais um na multidão, o Senhor e Salvador Jesus Cristo te enxerga de uma forma especial, vai até você, te chama pelo teu nome e diz assim: se levanta que é hora de mudar de vida, se levanta que é hora de começar uma nova história, se levanta e segue-me. E é interessante imaginarmos o que o Senhor é capaz de fazer quando Ele quer salvar alguém. Você consegue lembrar e imaginar como era a sua vida? Ou você consegue hoje buscar um raio-x da sua história? Você imagina uma história, um projeto falido, acabado. Você imagina esses teus sonhos que vão indo para a gaveta e você vai dizendo assim: não vai acontecer. Ou então você olha para a sua situação. Eu acho que o mais engraçado na vida do ser humano é aquilo que acontece com todo mundo. Quando a gente está passando por uma prova, a gente cria a expectativa de que vai melhorar, e quando a gente mais pensa que vai melhorar, não melhora. Parece que a gente está andando, está progredindo, e você sente que as coisas estão dando certo, e de repente alguma coisa acontece e você tem que voltar tudo de novo. Aleluia. Dessa maneira, Deus. Só o Senhor é Deus. E aí, por esses dias eu estava lendo o livro, e no livro dizia uma frase assim: quando você pensa que as coisas não podem piorar, elas podem. Mas também justamente quando você pensa que as coisas não podem melhorar, elas podem. É o momento que Jesus Cristo chega e diz assim: eu cheguei. E se eu cheguei, eu posso mudar a situação. Eu posso colocar você numa outra posição. É o que acontece agora com Levi. Mateus. Todos aqueles que foram chamados por Jesus Cristo aparentemente eram homens que já estavam com as suas vidas definidas. Não tinham mais perspectiva de melhora.
situação que eles acreditavam, bom, eu estou nesse quadrado e desse quadrado eu não saio. E hoje, infelizmente, a igreja de Cristo ainda sofre grande preconceito. Porque vão dizer que este povo que se reúne aqui é um povo que ficou como uma minoria. Vão dizer que dentro das igrejas só vai buscar a ajuda de Deus quem já correu para todo canto e não encontrou. Em outras palavras, a humanidade lá fora olha para este povo aqui dentro com desprezo e acredita que este povo não tem esperança. Mal sabe eles que a nossa esperança é chamada Jesus Cristo e ela não falha. Está presente conosco todos os dias. E aí você pode olhar, mas pregador, você não imagina como que está a minha história, a minha vida. Você nem imagina quantas vezes eu fico parado na beira da minha cama pensando assim, não está dando nada certo, eu vou acabar de vez, eu vou desistir. Mas é nessa hora que a nossa esperança ela ressurge. Quando você pensa que não tem mais jeito, que não vai progredir, é nessa hora que o sol da justiça começa a raiar e diz assim para você, você hoje pode estar colocando um ponto final na tua história, ou alguém chegou para você e colocou um ponto final na sua história. Mas existe um Deus Todo-Poderoso capaz de colocar vírgula embaixo do ponto e dizer para você, levanta a tua cabeça e vai à luta, porque eu sou contigo. E aí, irmãos, eu fico imaginando o momento em que discípulos estão à beira-mar. A história vai dizer para nós que lançam as redes, irmão Carlos. E o produto do trabalho não rende nada. Que toda a força depositada para conquistar alguma coisa não dê nada. E só quem já passou por isso sabe do que estou falando. É você se empenhar, fazer de tudo para o negócio dar certo. De repente não dá, irmãos. Aquele negócio que você planeja, você ora, você busca. E de repente vai tudo por água abaixo. Você planeja uma felicidade no seu casamento. Você começa agora a trabalhar em prol dessa felicidade, mas alguma coisa acontece e parece que desmonta tudo. Aí você se pega mais uma vez dizendo assim, meu Deus, olha só a situação. Você diz assim, não, mas agora eu vou ler um livro que está ensinando a receita da felicidade. E aí você percebe que talvez aquele livro funciona para todo mundo, mas não funciona para você. Aí o pior estado da alma do ser humano é quando ele passa a entender então que o problema não está no ambiente. Ele diz assim, o problema está comigo, só pode. Parece que eu estou carregando um saquinho de problema e onde eu vou, ele quer ir junto. E você não sabe como se livrar disso. Você não sabe como se livrar dessa angústia no seu coração. Você não sabe como verdadeiramente olhar para dentro de si e encontrar um coração alegre. Porque você olha, se você tem dinheiro, você não tem a felicidade. Se não tem dinheiro, muito menos a felicidade. E aí você olha assim, o que eu estou fazendo nesse mundo? O que eu estou fazendo aqui? Aí você começa a recalcular. E a Súria de Kemensa. Mandarabacarra suide que me daraba suide comase. Mandaraba suide que me daraseke. Aí você diz assim, bom, não é possível um negócio desse. Só que quando você pensa que vai acabar desse jeito, quando você pensa que não há mais esperança, é nessa hora que surge aquela luz no fundo do túnel. E alguém diz assim para você, olha, tem uma igrejinha ali. Aleluia! Não repara no ambiente não, é simples. Não repara não, de vez em quando vai subir alguém ali, vai falar umas palavras erradas, vai cantar um hino errado.
Mas se você for lá e não se preocupar com essas coisas, deixar seu coração aberto, você vai ouvir Deus falar com você. Você vai ouvir o Espírito Santo conversar contigo e você vai sentir Deus na sua alma. E quando eu estou falando disso, pastores, irmãos, eu estou falando da igreja aqui do Jardim Satélite, porque só nós que estamos aqui dentro conhecemos a história desse lugar e o que Deus tem feito no nosso meio. O Senhor tem livrado pessoas, o Senhor tem dado vitória, o Senhor tem dado palavra. Quando o médico diz não tem mais jeito, Deus está dizendo tem jeito sim, porque esse me serve, tem jeito sim, porque esse eu escolhi. Quando muitos aí fora estão pensando que é o fim, que vão te ver chorar, desistir de tudo, Deus está dizendo não, olha aqui, ó, é eu que estou com a caneta, é eu que escrevo a tua história, é eu que te chamo pelo teu nome, é eu que digo vá, levanta a tua cabeça, tem de bom ânimo. Olha, irmãos, o que vós esperais de Deus nessa noite? Eu fico imaginando quantas pessoas gostariam de estar no teu lugar hoje. E talvez você não consiga perceber mais do seu lado. Tem alguém que hoje olha para essas partes do banco que está vazio e fica pensando, Deus, aquela pessoa poderia estar sentada aqui. Aquele outro também poderia estar aqui. E o que dizer daquele com o coração mais pesado ainda, quando olha e diz assim, ali tinha alguém que eu conhecia, sentava ali. Por isso, irmão, você tem que olhar para o privilégio que você está tendo nessa noite. E dizer assim, ainda que você tem que dizer, Senhor, eu estou me arrastando, não está dando certo esse negócio. Mas você tem que se alegrar e dizer assim, mas eu venci mais um domingo e eu fui adorar ao Senhor. Eu cheguei lá sem força, se arrastando. Talvez no começo do culto até agora você pensou só apenas mais um. Não estou entendendo nada que está acontecendo aqui. E Deus está dizendo, eu vou simplificar para você. Eu estou dizendo que a tua história está nas minhas mãos. E eu não coloco fim na tua história. Eu não desisto de você, eu não desisto da tua família. Eu sei que o teu coração está machucado, mulher. Eu sei que teu coração está machucado. E como é que adora desse jeito, irmão? O pesar na alma é muito grande. E muitas das vezes a gente fica tentando forçar alguma coisa e tem dia que não dá para forçar nada, irmão. Jesus, nos ajuda, Deus. Tem dia que nós precisamos entender, vai ter cultos que a igreja vai estar alegre pulando, mas vai ter um momento do dia mal que a igreja, tudo que a igreja quer é ficar no cantinho chorando e pedindo, Deus, misericórdia, misericórdia, misericórdia. E você acha que vocês acham que nós aqui na frente tem o poder de mudar isso aqui? Não tem não, irmão. Não tem palavra de psicologia que possa te fazer sentir alegria no momento que a tua alma está dolorida, não tem. E aqui nessa igreja você não vai encontrar psicólogo não, irmão. Mas se você quiser, você encontra Jesus de Nazaré e Ele é o que te basta. Se precisar, marca uma consulta com Ele, senta do ladinho dele, conversa com Ele. Ele vai saber te orientar. E aí a história desses homens continua. Senhor, nós jogamos a rede, trabalhamos a noite inteira, Senhor, planejamos, fizemos muita coisa, mas não deu em nada. Quantas coisas na sua vida você já planejou, fez, investiu e não deu certo? Quantos projetos você tem na sua história que você olha e diz assim, meu Deus, falhou de novo? Quantas vezes você teve a infelicidade de se sentir feliz para depois sentir-se triste de novo? Por uma coisa que estava caminhando. Aí eu pergunto, irmãos, se a gente fosse um pouquinho grosseiro, a gente ia pensar assim, nossa,
Só que Deus sabe de todas as coisas. Será que Deus não sabia que ia dar errado, que ia sofrer? É aqui que vem o segredo, irmão. Senhor, nós planejamos, jogamos a rede, lutamos, trabalhando, mas não deu certo. Aí Jesus diz assim, agora vai de novo, mas só que vai segundo a minha palavra. Vai segundo o que eu estou dizendo. Irmão, ainda não entendi qual que é o segredo. O segredo, irmãos, é a gente viver uma vida conduzida pela voz de Deus. É nós esperarmos com paciência, porque a nossa impaciência tem nos impedido de alcançar muita coisa. O nosso querer, a nossa vontade tem nos feito dar passos que muitas das vezes a gente não consegue reverter, não consegue voltar atrás. É por isso que a nossa alma fica pesada e nós pensamos assim, meu Deus, o que foi que eu fiz? Era para eu ter aguentado mais um pouquinho. Mas hoje eu quero dizer para você, não deixe a ansiedade tirar você do foco. A palavra de Deus, ela é perfeita, e se Ele quiser te guiar no tempo certo, Ele vai guiar. E vai ser no tempo que Ele já preparou para você. Não adianta, irmão. Com as nossas próprias forças nós nunca vamos conseguir nada. Os passos que você der segundo a sua própria força, você pode até pensar que está tendo resultado, mas uma hora ou outra acontece o que a Bíblia vai dizer para nós. Existem caminhos que ao coração do homem parece bom, parece perfeito, mas o final é engano, é destruição. Não existe felicidade sem Deus. Não existe bênção, uma vida abençoada, se Deus não tiver um negócio. Aí às vezes você pode olhar e dizer assim, pregador, tu é jovem e não sabe o que está falando. Eu levo uma vida com Deus de qualquer jeito. Eu posso olhar hoje e dizer que a minha vida está muito melhor que a sua. Irmãos, nem tudo que está dando certo Deus está abençoando. Nem tudo que você está tendo resultado Deus está abençoando, porque não tem como Deus abençoar uma coisa no meio se Ele não foi colocado desde o princípio. Deus, Ele quer abençoar, quer mudar a tua história, mas você tem que dizer assim, Deus, hoje eu começo de novo, mas eu quero começar com o Senhor indo à frente. E se o Senhor estiver na frente, vai dar certo, irmão. Mas aí você precisa estar atento a uma das palavras que mais eu vejo o nosso pastor repetir aqui. Você precisa estar atento e preparado para ouvir 3 respostas de Deus: sim, não ou espera. Se você não estiver pronto para obedecer esta voz de Deus, você não está pronto para colocar Deus no começo. Porque se você colocar Deus no começo, você vai colocar e vai dizer assim, Senhor, eu estou esperando sim. E muitas das vezes Ele vai dizer para você, não. Ou então você vai dizer assim, Senhor, ou sim ou não, fala agora. Ele vai dizer, espera. E aí quando você compreende, diz assim, quem está falando é a voz de Deus, não baraço e declara. Aí vai ter um momento que o inimigo vai vir no seu ouvido e vai dizer, não, ele falou para você esperar, mas não precisa esperar não, está tudo certo, pode ir, avança. E ele está dizendo, não, mas eu não mandei você fazer isso, eu não falei para você seguir por esse caminho. Messiaca, teve comanda, e a vera lá subia. Anda pelos passos do Messias. Aquele que vem te buscar conhece a tua história e te chama pelo teu nome, meu irmão. Quanto tempo vai esperar para continuar chorando por isso? Quantas vezes vai esperar o coração ser ferido para insistir naquilo que Deus está dizendo? Ouve a minha voz. Aí eu te pergunto mais, você pensa que um coração despedaçado pode ser despedaçado em quantos pedaços ainda continuar batendo? Não, o que você está falando? Estou falando, quanto mais você busca a situação para se machucar, mais você vai se machucar. E Deus não quer você
você se machucando por aí. Para isso, Jesus Cristo já foi machucado na cruz do Calvário. Eu ouço barulho de correntes caindo no chão. Talvez alguns não entendam o que está acontecendo aqui, mas Deus está mostrando, irmão. Senhor tem o Senhor está desfazendo obra de feitiçaria. Trabalho feito na Umbanda, Quimbanda, magia negra, candomblé, raceda, o Senhor mostra casas que estão sendo perturbadas pelo inimigo. Aleluia. Casas onde parece que Satanás chegou, colocou uma plaquinha e disse assim: esse lugar é meu. E hoje Deus está dizendo: a tua casa entrega nas minhas mãos, porque eu sei como cuidar da tua família, da tua casa. Aleluia. O Senhor mostra as pessoas aqui que estão sendo perturbadas de dia e de noite, jovens que estão com pensamento querendo tirar a própria vida, com o coração ferido, machucado, Satanás querendo levar para os vícios. Ah, meu Deus do céu. O Senhor mostra a pessoa seguindo por um caminho, dizendo assim: Senhor, se eu pudesse hoje, eu pegava minhas coisas e ia desaparecer. Eu não tenho mais nem vontade de voltar para casa. Quando eu saio por aí. E se eu pudesse ficar um dia, caia sépia, caia súbia. Se eu pudesse ficar um dia todo na rua e não voltar para casa, eu ficaria. E Deus está dizendo: eu sou Deus de paz, eu sou Deus que muda a história. E tem outras pessoas que já dizem assim: meu Deus, se não fosse pelos meus filhos, meu Senhor, manda rabacaia subia. Se não fosse, Senhor, já tinha acabado tudo. O Senhor mostra as mãos dizendo: Senhor, se não fosse minha mãe, se não fosse pela minha mãe, eu já tinha colocado o fim em tudo. Você pensa que é pelo filho, você pensa que é pela mãe, ou pensa que é pelo pai, e Deus está te dizendo: não é nada disso. É porque sou eu, Deus, que comanda a tua vida, e a morte não te pega, Satanás não te pega, enquanto eu estiver com as minhas mãos sobre a tua vida. E Deus mostrou muito mais ainda. Deus tem livrado os jovens. Meus jovens, Deus tem te dado grande livramento na face da terra. São muitos, não dá para contar não. Se fosse pela vontade de Satanás, o corpo já teria sido velado já. Mas existe a mão do Deus Todo-Poderoso, um joelho que dobra e diz assim: não vai andar, caia surião. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas para isso se manifestou o braço forte do Senhor. Para quando a morte tentasse tocar você, Jesus quis dizer: ei, morte, onde está o teu aguilhão? Cadê a morte? Sabe por quê, irmão? Para a gente se encerrar, deixa eu explicar. Antes funcionava assim. Muitos de nós que já assistimos desenhos na televisão, e hoje tem muito ainda na internet, a gente vai lembrar daquele desenho da morte que vinha com aquele capuz. E vinha lá com o seu aguilhão e vinha na hora que quisesse, pum, matava, levava. Antes era assim. A morte tinha sua agenda. Ela dizia: aquele ali eu vou levar. Ela vestia o capuz, ia lá, pegava e levei.
Só que um dia, Deus olhou para esse povo aqui. Aí Deus olha para aqueles que foram, que a morte conseguiu vencer, e diz assim: agora a história vai ser diferente. Porque ninguém conseguia vencer a morte. Ninguém conseguia vencer a morte. Aí chega um momento que Deus diz assim: como é que é? Aí vem Jesus. Aí a morte vai lá, veste o seu capuz e olha para aquele homem todo desconfigurado, pregado na cruz, e diz assim: vou vencer isso aí também. Aí a morte vai lá em Jesus e vence. Porque Jesus morreu. A morte está contando mais uma vitória. Imagina eu até dizendo assim: bom, se eu vencer isso aí, quem é o povinho do satélite? Só que de repente, irmãos, Deus olha e diz assim: eu vou mostrar que os meus planos é muito além do que esse. E ao terceiro dia, passando 3 dias de comemoração, a morte dizendo: venci, ganhei mais um. A morte já tinha levado crianças, idosos, jovens, um monte de gente. E de repente, onde só havia escuridão, começa a nascer uma luz. E essa luz vai se colocando de pé. E vai dizendo: eu sou Jesus. Eu venci a morte. Eu venci a morte. Eu venci a morte. Eu venci a morte. A morte contava a vitória, mas agora ela não vence mais. Agora ela só vai vencer quando eu for para o meu povo descansar. Quando o meu povo já tiver quando eu for para esse meu povo descansar da sua batalha. Mas morte, você só está autorizado em chegar quando o meu povo estiver pronto para dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da vida me é dada, e também a todos os santos que perseverarem e forem até o fim. Não importa se você já sentiu o frio da morte do seu lado, existem os anjos do Senhor que acampa. Enquanto você está aqui, há uma nuvem de anjos cercando a tua casa, cercando a tua família, cercando os teus. Não importa o que você fez ontem, o que importa é que hoje a oportunidade está aberta e Deus está dizendo: sou eu contigo, eu vou contigo por esse caminho. Filho meu, não ande sozinho, minha filha, não ande sozinha. Aceita hoje o compromisso que eu tenho proposto para ti e ter uma vida diferente. Viver é adorar ao Senhor, viver é entregar a vida para Ele, viver é acordar todos os dias e dizer: bom dia, Espírito Santo, és bem-vindo em minha vida, Rabacébia, aleluia. Viver é chegar à noite, ainda que tenha passado por estresse, chegar à noite, poder dobrar os teus joelhos e dizer: obrigado, Espírito Santo, porque foste comigo. Eu precisei ir no hospital, mas eu sabia que estava lá comigo. Eu precisei ir lá do outro lado, mas eu sabia que estava comigo. Quem não tem o Espírito Santo não pode dizer com essa propriedade, mas este povo aqui nessa noite tem a oportunidade de receber porção dobrada do Espírito Santo, de receber proteção de Deus, de receber a graça, o renovo. Ei, está chorando hoje, mas tem o Espírito Santo para enxugar